Então, feito isso, agora a gente vai trabalhar na paginação, que é basicamente quando o usuário for chegando no final da lista, a gente vai carregar mais dados. E a gente vai precisar dar uma olhada na documentação oficial da nossa API, onde aqui a gente tem aqui, né, os parâmetros da solicitação. Se a gente analisa isso aqui melhor, a gente tem o parâmetro limit e offset. E a gente vai estar trabalhando com isso aqui para conseguir fazer a paginação. Por quê? Esse offset, ele é basicamente ele especifica, né, o ponto de início dos resultados. Então, por padrão, ele é 0 e o máximo é 5.000. Então, se eu defino o offset de 20, ele vai pegar o resultado do número 20 em diante, né? E esse em diante, ele vai começar do objeto 20 e ele vai pegar o número de objetos, né, de resultado, que a gente define aqui no parâmetro limit. Então, se por padrão é 25, né, ou seja, quando a gente faz uma solicitação, a gente recebe 25 resultados. E se eu não defino o offset, né, por padrão ele é 0, então eu vou pegar do resultado número 0 até o resultado número 25. Então, se eu defino o offset para 25, né, o offset por padrão é 25, se eu faço uma solicitação, eu vou pegar o objeto, começar do objeto número 25 e pegar até o 50, né, o objeto número 50, o resultado número 50, caso o meu limite seja definido por padrão, né, que é 25. Então, esse offset ele vai definir esse ponto de início. E a gente vai manipular esse offset para conseguir trazer resultados diferentes para a nossa aplicação. Então, voltando aqui no código, nós não definimos o limite e também não definimos o offset. Então, a gente vai ter que estar definindo isso aqui para a nossa solicitação. Então, para começar aqui, eu vou definir o limite como 10. A gente vai trazer somente 10 resultados, né, GIFs ou stickers. E eu vou definir o offset por padrão 0. Eu vou definir aqui 0, mas já já a gente vai estar alterando isso aqui. Então, nessa configuração, se eu faço uma solicitação para a API, eu vou pegar somente os 10 primeiros resultados, né, do resultado do texto que eu pesquisar. Então, se eu venho aqui na aplicação, eu vou pesquisar novamente por futebol, né, e a gente vai ter que somente 10 resultados, né. A gente já pode contar aqui, né, bem curtinha a lista. Eu vou definir mais, eu vou colocar aqui 20 para ficar um pouquinho maior. E pesquisar novamente, né, pelo mesmo termo futebol, e aqui a gente tem 20 resultados sendo carregados aqui para a gente. Então, para começar, a gente tem que detectar quando o usuário está rolando e chegando no final da lista, né, para a gente poder carregar mais informações, né, buscar mais dados. E para fazer isso, na flat list é bem tranquilo, é bem fácil de fazer, que nós vamos definir aqui antes desse list header component, que a gente pode definir em qualquer lugar, né, como propriedade aqui da flat list. Eu vou definir aqui antes desse list header component, a gente tem o onEnriched threshold, que é um valor entre 0 e 1, e ele vai significar a porcentagem, né, da lista que já foi rolado. Então, se eu definir isso aqui como 0,5, né, quando a gente rolar e chegar em 50% da lista, ele vai executar uma função. Se eu coloco isso aqui como 0,2, quando a gente já rolar 80%, né, esse valor aqui ele é calculado do final da lista. Então, quando 20% da lista faltar, né, quando faltar 20% para a lista chegar no final, ele vai executar uma função. E que função é essa? É uma função que a gente vai definir no onEnriched, né, que é outra propriedade. Então, se eu coloco aqui um console.log disparado, eu vou salvar isso aqui, vou reiniciar a aplicação. E aqui eu vou pesquisar, né? Vou pesquisar futebol. E que ele vai carregar. E eu vou abrir aqui o terminal. E de acordo a gente for rolando, a gente tem aqui uns dados de resultados, né, da API. Deixa eu rolar aqui para o final. Abrir um pouco aqui o terminal. E de acordo eu for rolando, quando faltar 20% para o final da lista, a gente vai ver aqui no terminal a nossa mensagem disparada. Então aqui, né, já apareceu disparado. Se eu volto para cima e desço novamente, ele vai printar novamente disparado, que ele vai disparar, né, essa função
que a gente definiu. Então, né, isso aqui é excelente, é isso que nós estamos buscando. Agora, o que a gente tem que fazer é ter uma forma de contar, né, quantas vezes nós chegamos nesse on-end reached, né, quantas vezes o usuário chegou nessa parte final, para a gente ter esse contador, né, a gente sabendo esse número, a gente pode multiplicar pelo offset. Então, por exemplo, o valor inicial, a página inicial vai ser a página 0. Então, quando nós chegarmos a 20% do final da lista, esse valor da página ele vai aumentar para 1. Então, nós fazemos, né, offset vezes 20, por exemplo. Vou escrever aqui para você entender melhor. Vou ter aqui página vezes 20, né, o valor de offset. Então, se a página é 0, o offset vai ser 0, né, o resultado dessa multiplicação que vai ser 0. Então, quando a gente chega em 20% do final da lista, a página agora vai ser 1. Então, como a página vai valer 1, 1 vezes 20, né, vai ser 20. Então, o offset agora vai ser 20. A gente vai pegar os resultados a partir do 20º resultado aqui da pesquisa sobre esse texto aqui que o usuário pesquisou. Então, o usuário vai buscar, né, essa solicitação vai buscar esses dados, e se a gente continua rolando, o página, quando chegar, né, de 20% do final, o página vai ser valer agora 2, né, 2 vezes 20 vai ser 40, então o offset vai ser 40 e a gente vai pegar os resultados a partir do resultado número 40 e assim por diante. Então a gente tem que implementar, né, uma forma de contabilizar quantas vezes o usuário chegou ali, né, disparou esse on-end reached. E para fazer isso aqui é bem tranquilo. A gente só vai precisar criar uma variável e essa variável ela tem que ser fora da nossa função resultados, né, da nossa tela. Então eu vou criar aqui, né, um let página igual a 0, né? Por padrão isso aqui vai ser 0. Por que tem que ser fora? Porque se eu defino essa página dentro da nossa função resultados, sempre que a tela for recarregada, ou seja, sempre que a gente alterar um state, a gente vai definir página novamente igual a 0. Então nunca que a gente vai conseguir estar fazendo esse controle aí do valor, né, da página atual que o usuário está. Então a gente vai definir essa variável aqui fora, e na nossa função solicitar, sempre que a gente conseguir um resultado, né, ou seja, nesse bloco try, onde eu faço aqui a solicitação usando Axios, né, quando a gente tem essa resposta, eu vou tirar aqui esse console log. Então, sempre que eu ter uma resposta que a solicitação for bem sucedida, eu vou definir aqui, ó, um página plus plus, né? Isso aqui vem do JavaScript, é um método do JavaScript, né, para incrementar no nosso valor, na nossa variável página. Então, sempre que eu conseguir um resultado, eu vou adicionar ao nosso valor página. E quando for executado novamente a função solicitar, a página, né, o valor da variável página já vai ter incrementado né, uma unidade, e aqui o offset ele vai ter alterado o valor. Então a gente só precisa de fazer isso, né? Agora, dessa configuração que está, a gente já consegue, né, fazer o controle, fazer essa paginação. Só que a gente tem um problema, né? Mais um problema, que é no set data, né? A gente quer adicionar os dados novos, mas a gente quer também manter os dados antigos. Então, no set data, a gente pega, né, o resultados.data.data, isso aqui a gente falou melhor sobre isso, né, que é os dados que estão vindo como resposta, né, os novos dados, mas eu quero manter os dados antigos. E para fazer isso, eu vou dar um set data, né, como os dados eles estão dentro de uma lista, eu vou criar aqui uma nova lista e usar o spread operator. Então aqui data, né, os dados atuais, né, ou seja, os dados atuais eles são uma lista, né, está tudo dentro de uma lista. Então usando o spread operator, eu tiro esses dados de dentro da lista que está por padrão e armazeno dentro dessa nova lista. E eu vou colocar aqui vírgula, né, ponto. Opa, a gente está com um erro aqui. É um erro aqui do Tab9, mas aqui eu vou usar novamente o spread operator nos dados da resposta, né? Que os dados da resposta eles vêm dentro de uma lista também. Então eu tiro tudo de dentro das listas e armazeno dentro da nova lista que eu acabei de criar. Então feito isso,
nós conseguimos, né, nós conseguimos fazer o controle da página atual do usuário, buscar esses dados novos e incrementar esses dados na lista, né, na lista atual que está sendo mostrada na tela. Então eu vou salvar e a gente já pode testar, né? Eu vou reiniciar a aplicação também. E na verdade, né, isso aqui não vai funcionar porque no onAndReached eu estou dando console log. Mas o que eu vou passar aqui no onAndReached é a nossa função solicitar, né? Quando a gente chegar no finalzinho lá da lista, a gente vai executar a função solicitar novamente e a gente vai buscar mais dados, né, dados novos e incrementar eles nos nossos valores atuais. Então eu vou pesquisar aqui novamente por futebol, pesquisar, né? E que ele vai mostrar esse resultado para a gente. A gente vai rolar, vou rolar rápido. E que a gente já pode ver, né, que a gente tem novos resultados sendo mostrados. Se eu continuo rolando, ele carrega mais resultados para mim. E assim, né, sucessivamente. E aqui ele não para mais de carregar novos dados. Beleza? Então só mais uma coisinha que a gente vai adicionar aqui para deixar a experiência um pouco melhor. É adicionar no rodapé da nossa lista a mensagem de erro, né? Esse erro e o indicador de loading. Também a gente mostrar isso aqui no rodapé da lista, né? Então, quando o usuário chega no final da lista, ele tem ali algum problema de conexão ou algo do tipo, a gente vai mostrar a mensagem do erro também aqui na parte de baixo da aplicação. Então isso aqui é excelente para a gente, né? Vai ser bem melhor para a gente. A gente vai conseguir, né, falar para o usuário o que está acontecendo e ele não vai precisar rolar lá para cima para poder ver a mensagem de erro. Então aqui a gente tem o list header component. Eu vou definir aqui um list footer component, né? Ele vai receber aqui as nossas componentes menos o text info, né? A gente quer aqui só o loading e o erro, né? Caso aconteça um erro, vai ser mostrado no final da lista e também no loading ele vai mostrar. Então, eu vou reiniciar a aplicação e eu vou pesquisar, né, por GIF. E aqui eu estou mostrando, né, aqui tá errado porque eu estou mostrando duas mensagens de erro porque o state aqui, o padrão do state, né, tá trocado porque a gente definiu aqui o show error true para a gente conseguir definir a mensagem de erro. Então, por padrão, né, a mensagem de erro é false, né, ela não vai ser mostrada por padrão. O que vai ser mostrado por padrão é o show message, que é a mensagem, né, que é o text info, que é a informação que fala, né, para o usuário usar a barra de pesquisa. Então aqui o show message vai ser true e as mensagens de erro vão ser falsas. A mensagem de erro e o sloading, né, o indicador de carregamento. Então agora sim eu vou pesquisar aqui por futebol, né? Vou pesquisar. Ele mostrou o indicador de loading ali duas vezes, né, antes de mostrar os resultados. Então o que a gente pode fazer aqui, né? A gente poderia criar novos states para poder fazer esse controle diferente, né? De controlar as componentes do cabeçalho e do rodapé de forma separada. Mas se a gente for pensar melhor, né, o que acontece é que o header component, né, o cabeçalho da nossa lista, ele só vai ser mostrado uma vez, né, que é quando a gente não tem nenhum dado, e para mostrar o text info, né, que é a mensagem indicando para o usuário usar aqui a barra de pesquisa. Então, como o cabeçalho só é usado uma vez, né, na nossa aplicação, se a gente ter algum erro ou algo do tipo, né, o cabeçalho ele não vai ser tão tipo, o usuário ele só vai ver o cabeçalho antes de pesquisar, né? Depois que ele pesquisa e rola, ele não vai, dificilmente ele vai voltar aqui para cima. Então a gente pode remover esse cabeçalho e trabalhar somente com o rodapé. Então, deixa eu salvar isso aqui e remover o cabeçalho, deixar somente o rodapé, porque a gente vai mostrar a mensagem, o loading e o erro. Quando a lista está vazia, né, o rodapé vai ficar aqui em cima. Então, não vai ter problema nenhum. Deixa eu reiniciar a aplicação aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Mas aqui, se eu pesquiso por futebol, aqui a mensagem essa mensagem informativa, né, ela está sendo mostrada no cabeçalho. No cabeçalho não, no rodapé, porque a nossa lista está vazia. E a partir do momento que eu pesquiso, que a lista fica cheia, né, a gente mostra aqui o indicador de loading e agora
a gente não mostra mais nada no cabeçalho, né? O cabeçalho fica vazio. E se eu rolo, aí a gente tem que mostrar no rodapé. Vou rolar mais rápido aqui para ele chegar no final. Mas a gente não está conseguindo ver o nosso indicador de loading, porque ele tá carregando bem rápido e também está cortando um pedaço aqui. Então eu tenho que resolver esse problema de layout. Que nem esse problema de layout, ele pode ser resolvido facilmente com outra propriedade aqui do FlatList, que é o footer, o list footer component style, que é o estilo que nós vamos aplicar no nosso rodapé, né? É que eu falei cabeçalho, mas é rodapé. Mas a gente tem que a propriedade list footer component style, que é o estilo que vai ser aplicado aqui no rodapé. E esse estilo eu vou passar aqui, né? Vou passar da nossa FlatList, então styles.rodapé. E vou criar aqui um estilo para o rodapé, que é basicamente uma margem, né? Uma margem inferior, uma margem do bottom. Eu criei foi footer, rodapé, aliás, né? Não rodapé. O estilo rodapé, escrever corretamente, ele vai ser basicamente uma margem bottom, né? Uma margem inferior. Eu vou passar aqui talvez uns 50 pixels. Acho que isso aqui tá bom. E se eu reinicio a aplicação, o rodapé ele vai ter aqui uma margem, né, de 50 pixels, mas aqui não está mostrando, né, porque não tem nada que só o rodapé não tem nada na lista, então não tem o que mostrar, né? A margem ela está aqui, mas o espaço aqui está vazio. Eu vou pesquisar novamente por futebol. Pesquisa, ele vai carregar normalmente. E se eu rolo rapidamente agora, nós não estamos conseguindo ver um indicador de loading, porque ele tá, olha lá, mostrou ali, a gente tem que aumentar um pouco essa margem bottom, vou aumentar para 80 pixels, é que está carregando muito rápido. Eu vou mudar aqui o on and reach threshold, né, o limite, eu vou colocar 0.05, ou seja, quando faltar somente 5% da lista para chegar no final, ele vai executar ali o solicitar. Então acredito que vai dar mais tempo para a gente ver o indicador de loading. Então vou pesquisar aqui, né, por futebol novamente, né, dar uma pesquisa aqui. Se eu rolar lá para o final, agora sim a gente conseguiu ver o indicador de carregamento sendo mostrado. Tranquilo? Então, para essa aula é isso, né? Aqui a gente não tem muito o que fazer. Uma coisa que está me incomodando é o botão de pesquisa, ele está com uma margem diferente, né? A gente tem que definir aqui uma margem esquerda para ele, uma margem da esquerda, né? Para ele ficar com espaço maiorzinho aqui na esquerda. E eu vou definir esse estilo aqui no nosso... A gente tem aqui o Ion Icons, né? Que é o Search, esse aqui de baixo. Vou criar aqui um style, né? Styles.busca. E vou aqui criar o estilo busca, né? Isso aqui eu vou colocar uma margem horizontal, né? Uma margem horizontal. 5 pixels talvez fique bom. Ele deu um erro porque eu escrevi errado, né? Não é merging, é margin. Vou salvar. Clicar aqui em GIF e aqui, agora sim, né? A gente tem uma margem igual e está muito mais agradável de se ver. Tranquilo? Então para essa aula é isso. A aula ficou bem longa. Eu não sei se eu vou dividir ela em duas. Provavelmente eu vou fazer isso. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que você tenha curtido todas essas aulas aí onde a gente desenvolveu essa aplicação. E esse é o final, né, do desenvolvimento dessa aplicação. Não é o final do curso, né? A gente já vai vir com mais conteúdo, um conteúdo mais avançado. E eu espero que você tenha, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.